E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Gustavo Barizon. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o calor latente, tá? Hoje o nosso tema é único e rápido, tá? Nós vamos publicar aí vários temas em relação ao conteúdo do 7º ano relacionado à física, tá? Então o nosso tema de hoje é o calor específico. Pessoal, o que é o calor específico? Cada substância, tá? Ele vai possuir uma capacidade de subir a sua temperatura ou perder aí a sua temperatura. Lembrando que temperatura é o grau de agitação das moléculas e dos átomos, né? Assim como calor é a transferência de calor de um corpo para o outro. Ou seja, o calor específico é a quantidade de calor que ele precisa para ter a sua alteração de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Não é a quantidade de calor que o material precisa para subir 1 grau Celsius. Né? Esse 1 grau Celsius ele pode ser para menos também, ele pode perder como ele pode ganhar. Cada tipo de material vai ter o seu calor específico, ou seja, a quantidade de calor que ele precisa para ter uma variação aí de mais ou menos 1 grau Celsius. Tá? Nós temos, por exemplo, a água, que tem o calor específico bem alto, né? que é igual a 1,00 calorias por gramas, tá? Então a água ela tem uma característica muito importante que é ter um alto calor específico, né? O valor do calor específico da água ele é alto. Isso é importante porque a água ele atua em vários processos biológicos, né? Assim como a própria resistência do nosso corpo a ganhar calorias, né? Então nós mantemos a temperatura do nosso corpo estável justamente porque a água faz parte aí do nosso organismo na sua maioria. Né? Então a água, por ele ter essa característica de ter um alto valor de calor específico, ou seja, eu preciso de muito calor para alterar a minha temperatura, ela é tão importante nos processos biológicos aí dos seres vivos. Tá? Só que nem todas os objetos, né, possuem possuem calor específico igual. Né? Há uma diferença e há uma característica aí para você determinar as substâncias. Nós temos, por exemplo, o ouro, que tem um calor específico muito baixo, né, de 0,03 calorias por gramas. Ou seja, você precisa de muito pouco calor, né, uma transferência de calor muito pouco, para você alterar a temperatura do ouro. Então, o ouro é um material muito suscetível, tanto a ganhar caloria, como também em perder a energia do seu corpo, assim, digamos assim, né, do objeto constituído por esse material. Em relação ao calor específico, pessoal, nós temos aí alguns fatores que vão influenciar esse calor específico. Tá? Nós temos aí as forças intermoleculares, né, que são as ligações que existem entre as moléculas, que geralmente vai determinar a quantidade de calor específico. Né? Geralmente, algumas substâncias aí que possuem as ligações de hidrogênio, ele vai ter um calor específico maior, tá? Então, o tipo de ligação intermolecular entre as moléculas vai determinar aí, a quantidade de calor necessário para estar alterando, né, para ter essa variação da sua temperatura. Tá? Além do que, essas substâncias elas podem conter impurezas, né? E essas impurezas também podem alterar aí o valor do calor específico. Tá? Como, por exemplo, a água. Né? Você sabe que a água ela atinge uma certa temperatura, ela pode estar aumentando, mudando o seu estado físico, né? E você você consegue fazer com que a água atinja temperaturas maior do que 100 graus se você colocar alguns aditivos ali dentro, né? Algumas sujeiras que podem elevar ou diminuir, né? No caso, o calor específico de uma substância. Então as impurezas e as ligações intermoleculares também afetam o calor específico. Muito bem. Então vamos retomar, né? O calor específico é a quantidade de calor que uma substância ou um objeto precisa para ter uma alteração de 1 grau Celsius no seu organismo, ok? No seu corpo, né? Na sua matéria. Beleza, pessoal? O nosso próximo podcast é sobre calor latente. Muito obrigado e até a próxima.